Boa noite a todos. Bom, na verdade eu vou fazer aqui uma espécie de introdução, mas antes eu gostaria de realmente perguntar se alguns dos nossos dois palestrantes também gostariam de iniciar essa discussão. Eu posso já. Tá bom, então. É muito difícil, né, quando a gente faz filosofia, ainda mais quando se faz filosofia no Brasil, perguntar qual é a sua relevância, ou como é dito de forma mais costumeira, para que serve filosofia. A maneira como eu pretendo abordar isso não será por esse caminho, mas no sentido de como se deve fazer filosofia, ou então como geralmente se faz filosofia. E quais são as perspectivas contemporâneas, pelo menos nos dias de hoje, que geralmente são expostas. Aqui no Brasil, pelo menos, nós temos uma ênfase, né, em fazer mais história da filosofia. Assim, por que eu digo isso? Porque geralmente nos países, pelo menos que nós temos como referência filosófica, que seria talvez a França, ou a Alemanha, ou os Estados Unidos mesmo, a questão lá em relação à história da filosofia, ela não é tão predominante quanto é aqui. Dito isso, né, não se está querendo dizer que esses outros países não façam história da filosofia. Fazem e fazem muito bem. Só que esta não é somente, digamos assim, a perspectiva que é tão dominante quanto é o nosso caso. Bom, e aí, em decorrência disso, né, essa tradição que geralmente se tornou hegemônica, né, aqui no Brasil, né, de que quando nós estudamos filosofia, nós estudamos para se tornar talvez bons comentadores, ou então bons historiadores da filosofia, o que isso é muito bom. Né? No entanto, aparentemente parece que não temos algo muito diferente além disso. Recentemente, eu estive na Ampolf, né? Ampolf é Associação... Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Em 2 anos acontece esse evento, né, que está mais voltado para as pesquisas de pós-graduação e enfim, de professores que produzem trabalho por aí afora. E um dos temas que foram abordados lá, né, como palestras principais, dizia respeito à questão do ensino da filosofia. Não o ensino da filosofia no sentido das leis, LDB, enfim, mas no sentido de como devemos fazer filosofia. Então, alguém disse lá, eu não me lembro qual é o nome do professor, ele falou que talvez, isso é uma hipótese dele, né, o fato do Brasil ter um dos maiores encontros, né, assim, de pesquisadores em filosofia no mundo, né, que seria o caso da Ampolf, isso segundo ele, insiste em dizer, é inversamente proporcional à sua relevância no contexto mundial. Ou seja, o fato de que esse evento, se não o maior, um dos maiores que acontece em 2 em 2 anos, por outro lado, ele não tem eco, né, em relação aos outros países, outras pesquisas e por aí vai. E qual é a hipótese desse professor que então fazia mais ou menos esse contexto? É dizer que a maneira como nós estudamos filosofia aqui no Brasil
está muito voltado, portanto, para a especialidade, digamos assim, de um pensador, né? Ou alguma coisa desse posto, de tal modo que a gente, segundo ele, a gente tem dificuldade de produzir filosofia. Eu não sei se foi o Marcel Guirot ou Victor, como é que é o nome daquele outro instrutor? Goldsmith. Ele mesmo dizia que não era filósofo, né? Ele dizia que era professor de filosofia. E por que ele dizia isso? Porque ele tinha plena consciência que fazia história da filosofia. Bom, então, chegamos numa espécie de dilema que é o seguinte: como fazer história da filosofia sem deixar de fazer filosofia? Eu acho que as duas questões, ao meu ver, não são opostas. Eu diria até muito pelo contrário. No entanto, é muito difícil você apontar, dado o cenário que nós encontramos, talvez algum filósofo brasileiro que esteja, digamos aí, no debate mundial. De fato. Mas, no caso, né, temos o Newton da Costa, né, que é um filósofo brasileiro, que trabalha com lógica e filosofia da ciência. E talvez, aliás, como foi informado lá, talvez seja o brasileiro mais citado nas revistas e cadernos, enfim, no mundo afora. A influência dele, ou melhor, a importância dele é tão grande que um professor então dizia que para você fazer pesquisa de pós-graduação, por exemplo, em Harvard, na área de lógica, você tem que saber português. Isso apenas por causa dos escritos do Newton da Costa. Bom, além do fato de que tem muita gente do exterior, né, principalmente alguns deram essa ênfase do leste europeu, que vem aqui para o Brasil apenas para estudar com o Newton da Costa. Eu não saberia, esse foi o exemplo que foi colocado, eu não saberia se os colegas aqui teriam mais algum outro, mas é mais ou menos esse cenário. Nós, por exemplo, nesse caso é o da exceção, e aí, então, a questão posta é essa. Né? Acusam-nos que nós não temos um pensamento original. Que a gente, portanto, estuda apenas para se tornar bons comentadores ou alguma coisa desse porte. Mas, meados do século XX, eu diria, inclusive, que, pelo menos em boa parte na área do que a gente chama, denomina por filosofia analítica, né, mas isso já mudou também, né, nessa área, mas era muito comum a ideia, né, nessa área, de que devêssemos abandonar, ou pelo menos tirar o máximo possível, né, de disciplinas relacionadas à história da filosofia. Por exemplo, o Quine, né, que é um grande filósofo norte-americano, ele foi um dos grandes responsáveis pelo esvaziamento da história da filosofia nos departamentos de filosofia nos Estados Unidos. E, no caso, na Alemanha, eu já ouvi a palestra de dois professores, né, que ensinam lá, chegavam até se orgulhar, quer dizer, se orgulhar é um termo muito ruim, mas enfim, né, com uma certa dose de satisfação de que finalmente a Alemanha ela estava voltando para as questões, e que a questão de história ela estaria sendo não teria mais a mesma relevância que outrora teria acontecido. Pois bem,
esse foi mais ou menos o cenário que se perpetuou no século XX, mas que, de uns tempos para cá, ao que parece, isso pelo menos, não sei se o Waldemar vai referindo a isso, enfim, mas tem alguns lógicos que estão voltando à discussão aos clássicos da metafísica só pelo viés analítico. Enfim, eu acho que não dá para abrir mão entre você produzir filosofia, ou seja, você pensar, né, a partir de certas questões postas, o seu próprio modo de fazer filosofia, e você também estudar história da filosofia. Por que eu acho isso? Porque para que você, por exemplo, como é que eu penso história da filosofia? Eu penso como um instrumento ou um meio para que a gente possa, inclusive, aperfeiçoar os nossos argumentos. Me soa um pouco pedante alguém chegar e dizer, a não ser que seja exceção, né, e há exceções, enfim, de que não, eu vou pensar as questões por mim mesmo, né, que se dane o que foi pensado desde Platão até cá. Isso me soa pedante, arrogante, enfim, porque em muitos casos, ir por essa via seria como se quisesse inventar a roda. Né? Quando talvez, nesse percurso, né, assim, o que esse pensador esteja querendo formular já tenha sido pensado de forma muito mais elaborada, enfim. O fato é que, no meu ver, não dá para abrir mão da história da filosofia e, portanto, faz-se importante que existam mesmo especialistas, porque mesmo que nós, né, queiramos pensar por si próprio, quando a gente vai ler um clássico, e mesmo quando a gente vai ler um comentador, né, é interessante que quando nós lemos um comentador, que esse comentador, de fato, nos dê mais ou menos a imagem mais próxima possível, ou pelo menos a compreensão mais próxima possível, daquilo que o filósofo tenha querido dizer sobre o risco de se utilizar a história, por exemplo, utilizar um pensamento de um clássico, e pelo fato de ter uma interpretação tão heterodoxa, se acaba utilizando esse clássico de uma forma completamente indevida. Então, eu diria o seguinte: quanto mais refinarmos a interpretação que nós fazemos da história da filosofia, melhor será o uso daqueles que querem pensar questões, assim, que esses filósofos, né, que querem produzir suas próprias ideias. Então, esse uso seria melhor, enfim, seria mais benéfico, né, digamos assim, na sua produção teórica. Talvez alguns não achem complicado essa história de transformar a história da filosofia em instrumento, né, mas certamente não é assim. Isso é como eu vejo, mas há outras maneiras de pensar a função da história da filosofia. No meu caso, né, assim, eu penso que a importância do historiador da filosofia está exatamente em lapidar a interpretação que nós devemos ter do pensador, para que possamos usá-lo de uma maneira mais produtiva, né, nesse sentido. Bom, então, de início, o que eu queria... Aliás, de início, já terminando, o que eu queria apenas deixar no ar é um pouco essa discussão, né, que há aqui no Brasil. Eu estou me lembrando agora de um episódio que o Tugendhat, né, Ernesto Tugendhat, que é um filósofo alemão, e ele foi convidado para ministrar aula, né, dar aulas em Goiás, né, na Federal de Goiás. E quando ele chegou lá, ele ficou
estupefado com a quantidade de disciplinas voltada mais para o comentário do que em relação aos sentidos que os alunos poderiam pensar por si mesmos nessa história toda. Porque na Alemanha, um dos grandes responsáveis pela diminuição, digamos assim, da ênfase na história da filosofia foi justamente o Tugendhat. De nossa parte, eu acho que não é muito saudável copiarmos modelos, né, do que é feito na Alemanha, do que é feito nos Estados Unidos. Eu insisto em dizer, e aí com isso eu quero terminar, não dá para abrir mão da história da filosofia se nós quisermos fazer bem filosofia, inclusive pensar por si mesmo. O que eu apenas talvez assim seja interessante pensar, o que é o caso que ocorre no Brasil, é tirar um pouco essa tendência maior que há nos nossos currículos, né, como nós fazemos filosofia aqui no Brasil.